Eu estou muito impressionado com a avalanche de críticas em relação a Lula, quando Lula critica Zelensky e Putin, Biden, enfim, né, com relação à guerra da Ucrânia. Né? Veja esse vídeo para entender isso. Eu estou juntando vários raciocínios, coisa que eu tuitei ontem. Eu sou um analista político. Né? A primeira coisa que alguém que faz análise política precisa fazer é tentar se colocar na posição do outro. Do outro, seja o eleitor de todas as classes sociais, eleitor de classe baixa. Eu faço isso por meio das pesquisas qualitativas e quantitativas, um exercício contínuo. Se colocar do ponto de vista do outro, é entender o outro, entender as razões do outro, o que é importante para o outro. E aí isso vai variar, tem outros e outros, né? Tem outros que agem muito racionalmente, tem outros que agem mais afetivamente. Todo mundo tem uma lógica, né, meio própria, né? As emoções definem para onde a gente vai, existem limites para o auto-engano, que as pessoas se auto-enganam. Então, tem toda uma coisa de psicologia nisso, mas eu tenho que me colocar na posição do outro. Né? Vamos nos colocar na posição de Lula. Né? Lula não é presidente, já foi, é conhecido de todo mundo, se relacionou com todo mundo, se dá muito bem. Enfim, muita gente com quem ele se relacionou não está mais no poder, mas as pessoas conhecem, é um clube, né? Eles convivem entre eles, são políticos. Né? Então ele deu churrasco para George Bush Filho, né? Então conhece, George Bush Filho leva fulano, leva ciclano, conversou com Obama, né? Já teve com Biden, né? Já teve com Macron, né? Enfim. Então, faz parte desse circuito. Lula, né, a sua rede de relações é a minha rede de relações é outra. A rede de relações de Lula inclui todos esses chefes de governo, chefes de Estado, Rainha Elizabeth. Né? Então, ele é conhecido desse pessoal. Ele já governou o país, todo mundo sabe que é alguém que tem a cabeça no lugar, não fez nenhuma loucura. Governou por 8 anos. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, todo mundo sabe, também todos esses chefes de Estado e de governo sabem disso. E aí ele se candidata e é o favorito. Sem ter o cargo na mão, ele opina sobre uma guerra e se coloca... Tem gente que ficou lendo a frase, ele falou isso, fica aquela discussão semântica inútil. A mensagem que ele mandou, tanto para Zelensky, quanto para Putin e para todos os demais atores interessados na guerra, foi uma mensagem dizendo o seguinte: eu não estou do lado de nenhum dos dois. Ponto final. É uma mensagem política. Eu não estou do lado de nenhum dos dois. Eu acho que os dois estão errados. E, portanto, eu me coloco de maneira equidistante. Tá? Não significa que a pessoa diz assim, está fazendo falsa simetria. Né? Cara, não existe nada disso. Isso é interpretação. Quem diz assim, Lula fez falsa simetria, ele não está no mundo do intelectual, ele não está no mundo filosófico, ele está no mundo da política. Né? Isso é que se colocar na posição do outro. No mundo da política, o que significa a declaração dele? Significa o seguinte: eu acho que você, Putin, e você, Zelensky, estão errados. Portanto, eu posso sentar à mesa e tentar coordenar uma conversa entre vocês. Foi isto. Né? Se é falsa equivalência, se não é, isso é irrelevante para os atores que estão neste diálogo que Lula estabeleceu. Bom, pois bem, qual é a posição de Lula? Lula está na América do Sul, posição geopolítica. Compreensível, a Europa, né, interesses da Europa, alinhada, OTAN, Estados Unidos, então entra em guerra, se alinha com a Ucrânia contra a Rússia. A China, compreensível, não briga com os Estados Unidos, não briga com a Europa e não briga com a Rússia, fica quietinha, né? Pendendo um pouco para a Rússia, porque diz, bom, o que a Rússia deixar de exportar para a Europa, eu quero para a gente. A Transiberiana, lá, a ferrovia, o movimento ferroviário nas ferrovias que passam, e rodovias também, que passam pela Sibéria, e já vem sendo imenso há muito tempo, desde que a China passou a exportar muito para a Europa. Aquilo é um caminho importante. Então o caminho já está pronto, vai ter que aumentar, leva tempo, tem rigidez, mas a capacidade da Rússia exportar o que ela vai deixar de exportar para a Europa em função da guerra, passar a exportar para a Ásia, vai ser construída, lentamente, mas vai ser construída. O caminho já foi aberto. Tá? Bom, mas nós não estamos nem na Europa, não temos que nos alinhar com a Ucrânia, nem na Ásia. A gente não tem que fazer acenos para a Rússia. Né? Nós estamos na América do Sul, fora dessa disputa geopolítica, com outros interesses. Interesse em quê? Interesse em comercializar com todo mundo.
E aí entra a visão de Lula. Quando ele foi presidente, ele, né, diversificou muito o comércio brasileiro, uma parte grande com a China. Foi mais ou menos tudo muito dividido, muita coisa argentina. Eu não me lembro, alguém me corrija se eu estiver errado, tem aí o chatzinho do vídeo, mas eu acho que ficou um quarto para cada lado, né? Um quarto para Argentina, Mercosul, um quarto Estados Unidos, Europa e China e Ásia. Né? Mas não importa que tenha sido esse número, né? Mas diversificou. Né? Ser independente é depender de muita gente ao mesmo tempo. Aprendi isso com o espanhol. Então Lula buscou, nós temos essa tradição de política externa independente, não ficar dependente muito de ninguém. Né? E é exatamente isso que Lula vai tentar fazer. Né? O Brasil depende de fertilizantes, o agronegócio nosso depende de matéria, o nitrogênio você produz em qualquer lugar, aí você precisa o potássio, você precisa de outros componentes que tem jazidas abundantes na Ucrânia, ela manda para a Rússia processa e exporta. Né, você tem, né, gás e óleo, né, você tem o gás liquefeito, que vai ser a tentativa dos Estados Unidos ajudarem a Europa para que ela mais imediatamente substitua a Rússia. Mas esse não é o caso. O fato é que, ao se comportar desta maneira, como candidato, não como presidente, Lula sinaliza. Isso não tira voto no Brasil, não tem influência nenhuma, é assunto da mídia, né? Enfim, né, justifica salário de muita gente, tudo bem, faz parte. Né? Então, não tem impacto eleitoral, ele está pensando o quê? No futuro a guerra se alonga, ninguém imaginava que ela fosse se alongar até agora, pode se alongar até o ano que vem, e de repente ele se coloca como mediador. Biden não tem como ser mediador, a China não tem como ser mediadora, ninguém na Europa tem como ser mediador, e Lula, né, é muito ligado nos símbolos políticos de um modo geral. Não sei se vocês viram, foi tentada reunião de conciliação, de negociação entre Ucrânia e Rússia, em vários territórios. A Turquia ficou sendo o melhor território, digamos assim. A Turquia faz parte da OTAN, né, tem esse pedido para entrar na comunidade europeia, a comunidade europeia atrasa o pedido. É muito interessante, né, funciona como a justiça. Quando quer, vai rápido. Né? Quando a comunidade europeia realmente quer um parceiro, ela aprova os pedidos rapidamente. Quando ela está na dúvida, esse pedido vai se alongando. Tá? Isso não acontece só no Brasil, acontece em todos os lugares do mundo. Né? E a Turquia está lá, a Turquia fica um terreno, entre aspas, meio neutro. Então Lula pode em algum momento, o Zelensky pode em algum momento propor, vamos fazer um encontro na Turquia e quero alguém da América do Sul, Lula como mediador. Não sei, não estou dizendo que isso vai acontecer. Né? Eu estou dizendo que a declaração de Lula o coloca na posição que permite que isso aconteça. É um primeiro passo. Muita coisa precisa vir para que de fato isso aconteça. Né? Mas foi isso que ele fez. Aí fica um auê, as pessoas ficam... Parece que está todo mundo dentro de uma igreja, ou, sei lá, numa aula de filosofia, filosoficamente, está certo, está do lado de Zelensky, não está, está certo atacar, não, o que Deus pensaria, né? O que um político pensaria? É isso que você tem de pensar. Né? O que um político da América do Sul, que já foi presidente, é conhecido por todo mundo que está aí, que é o mesmo ser presidente de novo, pensaria? Ele está dizendo, olha, eu quero ficar neutro nessa história. Como é que eu fico neutro? Dizendo que está todo mundo errado. E ao dizer que está todo mundo errado, quem sabe eles me chamam para mediar isso aí. Pronto. É simples assim. Mas as pessoas não ficam procurando chifre em cabeça de cavalo. É absolutamente hilariante. As análises são análises sofríveis. São análises sofríveis cujas recomendações são brilhantes. Lula, mude o discurso. Ataque o Putin e defenda o Zelensky. Ele vai ficar igual a todos os líderes europeus. Ele simplesmente não ocupa um espaço que está vago. Mas ele não está fazendo isso baseado só no cálculo. Ele realmente acredita no que ele está fazendo. E ele pode acreditar, porque ele não está na Europa, ele está na América do Sul. E está no maior país da América do Sul. Então as coisas vão se encaixando, só que as pessoas não entendem. Porque as pessoas não querem ouvir o outro. Elas se acham certas, se acham geniais. Elas não querem se colocar do ponto de vista do político e da política geral e, mais especificamente, de quem fala. Nesse caso foi Lula. Então, ele tem um ponto de vista, tem uma racionalidade que está baseada nos valores dele, nas emoções dele. Esse é o papel da análise. Né? Eu não sou, outro dia eu fui num debate, o que você recomendaria para os jovens acreditar no Brasil? Nada, eu não recomendo nada para ninguém, eu analiso. Né? Eu até falei para a pessoa que perguntou, não sou padre, não sou pastor. Né? Eu não estou aqui para pregar
o que as pessoas devem ou não devem fazer. Eu estou aqui para tentar entender os atos, né, causas e o que causou o ato e qual pode ser a consequência daquele ato. E espero lhe ajudar com isso. Um grande abraço, inscreva-se no canal.